Vamos lá, pessoal. Boa noite. Que fase! Desculpa aí pelo engano aqui do perfil. São muitos perfis são os dois perfis do IDOT, tem a mesma logo. Pedi mil desculpas, tá, para vocês. Vou seguir aqui o andamento aqui vou dar andamento aqui no nosso encontro, mas eu preciso seguir aqui o protocolo, tá ok? Já até porque essa live fica gravada depois no IGTV e no YouTube, tá ok? Então, seguindo o protocolo, sou Fábio Damião, coordenador do IDOT Rio de Janeiro e mediador dessa live. E nesse momento de isolamento social, o IDOT está sempre perto de você, através de conteúdos de qualidade, através de conteúdos que vão acrescentar muito na carreira do osteopata, estudante de osteopatia, fisioterapeuta e acadêmico. Não esqueçam aí da hashtag IDOT perto de você, alguém já colocou aí, muito obrigado. Aperta o aviãozinho para chamar seus amigos e aperta o coração para dar relevância ao Instagram aqui para nossa live, ok? Então, eu vou chamar a professora Norma, que eu vi que depois ela entrou lá no IDOT Rio de Janeiro também, para não me deixar na mão, eu que deixei ela na mão aqui, né? Acontece. É o ao vivo, né? Então vamos nessa. Então, dito isto, Carlinho perde o prêmio no congresso, porque ele chegou primeiro lá no outro, não valeu, então zerou. Vamos lá, achando aqui, professora Norma Nosaki. Um instantinho, enquanto procura aqui a professora Norma. Vai chamando aí seus amigos, vai dando aí, apertando o coraçãozinho, que enquanto eu chamo a professora Norma, ela aceita aqui o nosso convite. Vamos lá, estou aguardando aqui a professora Norma. Oi, Professora Fábio. Norma, Tudo tudo bem? bem? Eu tô bem, você? Desculpa aí o engano aí com o perfil do IDOT, Ainda bem que não mas a fui eu, né? gente... Foi proposital. Eu tô vendo. Eu tava me dando uma taquicardia Professor, aqui, ó. imagina aqui. Uhum. Aí, imagina, hein? Professora, só para dar um recadinho muito rápido, Uhum. né? Alguém já acabou de comentar aqui. Hoje a gente já começa a nossa live no IDOT, batendo o nosso recorde da última Nossa, live. Então, que então honra. quer aumentar a audiência do seu canal? Chama a professora Norma, hein? Já fica a dica aí. Ai, Professora, obrigada. primeiramente, queria agradecer muito em nome do IDOT, em nome de todos que estão aqui, por ter aceitado o nosso convite, por dar um pouquinho do seu tempo para transmitir esse conhecimento que todos admiram. E desde o início das nossas transmissões aqui no Instagram, as pessoas já solicitaram que queremos a norma, tinha até hashtag norma em todo lugar, então a gente não podia deixar passar batido isso, né? Bom, Obrigada. professora, para passar a palavra, né, para começar logo o nosso encontro, já queria começar entendendo um pouquinho melhor sobre os porquês. Qual foi o motivo que levou você a unir a metodologia da osteopatia, a clínica de ginecologia, obstetrícia? O que mais te motivou a fazer tudo isso? E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, primeiramente, Fábio, eu que agradeço pelo convite, tá, do IDOT, todo o staff do IDOT que está aqui proporcionando isso para a gente, nesse momento tão crítico, também tão incerto para a gente. Mas, e também parabenizar para vocês, né? Você, como mediador, é excelente. Está eleito já para todas as Obrigado. lives que tiver agora dentro do IDOT. Tá? Tem meu voto, certo? Obrigado. E então, Fábio, eu quero falar assim que o que me levou a fazer a osteopatia voltada em ginecologia, e na verdade, sim, a osteopatia é uma coisa que eu amo fazer. Desde o primeiro contato que eu tive com da osteopatia, quando tive a primeira aula com o nosso professor Zezé,
tá? Então, eu praticamente me apaixonei pela osteopatia. Então, se a gente vê o que a gente faz em ginecologia, obstetrícia, em qualquer coisa que seja, ela tem os mesmos princípios, tá? Lógico, o que me levou a também direcionar um pouco mais nessa área é porque também a gente sabe que as mulheres têm um mundo diferente, têm um mundo especial, né? Que é um universo só feminino. Então, por exemplo, o homem não tem cólica menstrual, né? Por enquanto, né? Então, a gente entende que essas alterações, elas podem estar vindo de uma outra, um sistema que não funciona direito, uma coisa que é, como que eu posso falar para você? Uma disfunção, tá? Que está levando a esses sintomas. Então, eu comecei a estudar um pouco mais disso, não que me aprimorei, porque eu acho que não é um segmento da osteopatia. A ginecologia, a obstetrícia, ela faz parte da osteopatia. A gente usa os mesmos princípios, né, de avaliação, os mesmos princípios de abordagem, tá? Para que a gente possa abordar esse sistema todo da ginecologia e da obstetrícia. Daí muito me encanta, né? Eu, como mulher, principalmente, eu acho pelo fato de saber entender que essas mulheres podem ter de alterações e como isso procede, porque eu vivo isso na minha realidade, eu sei como que isso pode acontecer no sistema, tá? Então, o que é uma TPM, o que é um fluxo menstrual. Então, são coisas que a gente vivencia no dia a dia, né? E abordar essas disfunções com a visão da osteopatia é maravilhoso, tá? Porque realmente a gente consegue abordar esses temas de uma forma muito fácil, muito direta, tá certo? Perfeito, perfeito. Tá me ouvindo E bem, Fábio? a gente sabe. Dá Tá, para ouvir bem? tá. Perfeitamente. Tá? A gente sabe que a osteopatia ela é muito vasta, né? Ela tem uma amplitude tanto, tanto no campo de diagnóstico como de tratamento. Então, mesmo assim, a gente sabe que ela também pode ser direcionada para determinados quadros, onde a gente vai atender o paciente com essa totalidade, obviamente. Tá? Sim. Qual é a abordagem da osteopatia na ginecologia obstetrícia especificamente, professora? Tá. A ginecologia, que seria? É um ramo da medicina que vai estudar as doenças do sistema reprodutor, do sistema feminino. Tá? Todas as coisas que envolvem ela de uma forma direta ou indiretamente, né? E a obstetrícia seriam todas as alterações que podem ocorrer durante uma gestação, durante uma gravidez, tá? O estado puerpério, até na sua que a gente chama de... até no parto final, tá? Então, são duas coisas que a gente aborda de uma forma diferente. Então, na ginecologia, nós temos várias coisas. Por exemplo, temos as dismenorreias, que são as cólicas menstruais, tá? Que é um privilégio da mulher, certo? As TPMs, né? As dispareunias, que seriam as dores na relação sexual, tá? O vaginismo, também, que a gente pode estar abordando. As vulvodinhas, tá? A própria gravidez durante o processo todo, né? Alterações que a gente chama de um prolapso uterino, ou se não de uma pitose, ou as incontinências urinárias, as cistites, também envolve muito o sistema feminino, endometriose, aderências, um monte de coisa, até as próprias infertilidades. Então, a abordagem, Fábio, é sempre a mesma. Por exemplo, se eu tenho uma dismenorreia, tá? Que é uma cólica menstrual, tá? Não é normal ter cólica menstrual, tá certo? O normal é você ter um incômodo, mas não como uma cólica menstrual. Então, quando a gente aborda esse tipo de coisa, com esse tipo de sintomas, que eu não costumo chamar isso de patologia, tá? Isso é um sintoma, tem uma cólica menstrual. Então, a gente tem que buscar sempre os porquês. Tá? Qual o sistema que não está funcionando? Qual que é a relação dessa cólica menstrual, dessa dismenorreia da paciente? Tá? Pode ser um sistema, como o José falou assim, pode ser do útero, tá? Pode ser da própria pelve da paciente. Porém, esse útero está dentro de uma contenção, que é um aparelho locomotor, então que é dentro da pelve. Tá? Se eu tenho uma disfunção qualquer que me leve a essa alteração, eu posso ter uma cólica menstrual. Tá certo? Então, pode ser uma aderência, pode ser uma infecção recorrente, que sempre a paciente teve, pode ser uma sequela de uma endometriose, tá? Então, o que eu vou abordar?
sempre as mesmas coisas, principalmente o mundo físico, que é a parte física, tá? Se é nutricional ou se é biológico. Tá? Então, as doenças não saem do nada. Ela tem o porquê e para que ela acontece. Né? Então, se o paciente tem uns sintomas, eu tenho que saber por que tem sintomas. Então, na abordagem da osteopatia, por exemplo, são todas as coisas, é muito vasto, como você falou. Mas em questão da dismenorreia. Então, se eu tenho essa cólica menstrual, como que ela aparece? Tá? Se é durante o ciclo menstrual, se é antes da menstruação, tá certo? Se ela é uma dor lombar que está associada à dor sacral, é uma dor que tem na região do períneo, tá certo? Se ela tem uma dor de cabeça associada, certo? Então, o que eu vou ter que procurar? Por que esse paciente tem dor? E abordar as MPS. Nós temos que fazer o quê? Qual o sistema que está influenciando? Tá certo? Então, no sistema de uma dismenorreia, por exemplo, eu tenho que estar atento principalmente em duas coisas. O sistema locomotor, três coisas. Locomotor, visceral, tá? E craniano. Certo? Por quê? No sistema locomotor, eu tenho toda a relação daquele útero com a pelve, tá? Do assoalho pélvico, principalmente. A sua inervação, tá? O útero inervado pelo sistema nervoso parasimpático e os nervos plâncicos pélvicos, tá certo? E tem o sistema somático e o nervo pudendo. Com o assoalho pélvico e o nervo pudendo. Então, se eu tenho um desequilíbrio dessas estruturas, já posso causar uma desorganização desse sistema, tá? Se essas dismenorreias, quando apareceram, se for na menarca, durante a primeira menstruação, ou após a menarca, tá? Se ela é uma dor muito forte. Então, tem pacientes minhas que, quando tem as dismenorreias, elas vão ser internadas, né? Tem umas que tomar até morfina para poder melhorar isso aí. E outro sistema que a gente também tem que abordar é a própria víscera. Então, se aquele útero tem algum bloqueio, se aquele útero tem alguma tensão facial, se tem uma disfunção de posicionamento, que pode também dar alterações, se ele perde a mobilidade dele, tá? Ele tem uma inter-relação com outras estruturas, então com o ovário, com o ligamento largo, com as trompas uterinas, tá certo? Tem uma relação principalmente com a parte hormonal, tá? Então eu tenho que também voltar para o sistema craniano. Então, quando eu falo que tem uma dismenorreia, eu tenho que pensar nesses três sistemas. E por que eu penso no crânio? Porque quem libera a ocitocina é o hipotálamo, tá certo? Na região paraventral. Depois do hipotálamo, ele vai estimular quem é a hipófise posterior, que vai liberar a ocitocina. Essa ocitocina, ela vai ser levada para a corrente sanguínea e vai chegar até onde? Nas células da região do útero, tá? E vai estimular quem é a prostaglandina. As prostaglandina E, tá? Que vai também atuar nas prostaglandina E3, tá? E2 e E3, tá certo? E na F2-alfa. Essas prostaglandinas são responsáveis pelas contrações uterinas durante o parto, mas não durante a menstruação. Então, se eu tenho uma disfunção que pode estar me levando a uma alteração dessas prostaglandinas, ou no útero, ou em decorrente à hipófise, tá? Então, provavelmente, se eu normalizar esse sistema, ou se esse sistema tiver com uma disfunção, a gente pode também normalizar todo esse sintoma da paciente, tá? Porque a gente vê isso no dia a dia. Os pacientes chegam, às vezes, com cólicas menstruais e são corrente de alteração ou funcional da parte da víscera, ou são em relação à parte hormonal. Tá? Então, quando o sistema é abordado, a gente corrige e sempre passa, por exemplo, o hipófise está dentro de um osso chamado esfenoide, tá certo? E nós temos disfunções cranianas que podem levar a alterações do esfenoide. De uma certa forma, pode influenciar. Tá? Os hormônios são liberados em micromores, né? Pilomor, na verdade. Então, você imagina, são muito poucos hormônios que atuam nessa função. Se eu tenho uma coisa que está hiperativa, claro que pode ter uma disfunção também. Tá certo? Então, essa abordagem que a gente faz, eu estou falando na casa das menorreias, que são mais frequentes, só que tem várias coisas que a gente pode abordar também. Então, sempre a gente faz essa abordagem. Primeiro, a gente verifica quais são os sistemas que estão em disfunções, tá? Quais são as alterações que ele pode estar levando e quais as suas correlações. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque não vou tratar somente porque tem uma dor no útero, uma cólica menstrual, vou tratar somente o útero. Tá? Tem que ver as correlações que ele tem. Tá? Isso é muito importante, tá certo? Então, ver o paciente como um todo,
saber abordar esses temas dele, tá? Saber desde quando começou, como começou e como que é os seus sintomas, é importante você construir o teu quadro do paciente, tá? Que ele vai te dando indícios, tá? Então, a cólica vai ser a sua, o seu guia, tá? Mas agora, por que tem essa cólica? É aí que o osteopata entra. E eu tenho certeza, você sabe, que na minha experiência clínica, e os resultados são muito bons, tá? São muito bonitos de você ver o paciente que falou, tive uma cólica menstrual, agora não tenho mais, tá? Então, mesmo assim, pacientes que eu tive um caso bem interessante, bom, a gente conversando assim vai dar umas 2 horas de live, né? Tem só 1 hora, eu sei disso, tá? Espera que a gente vai terminar. Então, eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela teve... Ai, desculpa, Fábio. Ela tinha uma cólica menstrual. Peraí, que a coisa caiu aqui. E ela tinha uma... Ai, tô em casa, por isso tá acontecendo isso. E ela tinha uma cólica menstrual muito intensa, de toda mês ela tá me vendo? Tá ouvindo? Tudo normal, professor. Ah, então tá bom. Aí todo mês ela tinha uma cólica menstrual bem importante, que ela era incapacitante. Tá? E ela, quando ela foi lá, eu abordei o sistema dela, era na vista realmente, da parte visceral. E daí fiz uma técnica com ela, tá? Que me indicou todo esse processo, tá? Primeiro soltando toda a parte neural, tá certo? Porque essa estrutura tem nervos, tá certo? Depois a parte vascular, porque esses hormônios são dependentes da parte vascular, e os tecidos em volta, do entorno. Ela foi melhorando. Daí encerrei com uma técnica interna, que a gente faz, para liberar o ovário. Ela tinha uma disfunção maior do lado direito. E somente com uma sessão que ela fez, ela praticamente parou de ter as cólicas menstruais. Então, isso é muito gratificante para um osteopata ver que você pode ajudar as pessoas de uma forma tão simples. Tá? Então, é isso que a gente faz mesmo, assim, as abordagens. Lógico, cada coisa a gente aborda de formas iguais, mas diferentes. Né? Perfeito, professor. Dentro dessa globalidade toda, né? Deu até esse exemplo agora para a gente. A gente sabe que uma das causas mais comuns que leva o paciente para a clínica do osteopata, do fisioterapeuta, de modo geral, do osteopata, é a lombalgia. Esse é um sintoma muito presente nas mulheres também, né? Uhum. Qual é a correlação que você faz das lombalgias com as alterações ginecológicas? Então, Fábio, porque essas correlações são sempre iguais a todos. Então, sempre que a gente procura o sistema. Por exemplo, a dor lombar, nós temos um músculo esquelético. Só que o músculo esquelético, ele integra todos os sistemas. Tá certo? Então, ele é um dos principais. A nossa palestra que nós tivemos com o Zezé, por exemplo, que foi aquilo mesmo que a gente faz, tá? Na osteopatia resolutiva, tá certo? Então, você trabalhar pelos sistemas é muito importante, porque você vai abordar de uma forma mais coerente e principalmente o resultado é melhor, né? Então, se o paciente tem uma lombalgia, eu tenho que saber qual que é o sistema que está correlacionado, tá certo? Por exemplo, no caso, nós estamos falando sobre a víscera. Se eu tenho um paciente meu que tem uma endometriose, uma paciente minha, tá? Que tem todo um processo visceral, todas umas vísceras todas com aderência, por exemplo, com processo inflamatório, tá certo? Aquilo ali vai liberar também macrófagos no local, vai criar mais aderências locais, tá? Ele vai ter todo um processo de inflamação local, o que vai fazer com que aquela víscera, aquele local, perca a sua mobilidade. Ela vai repercutir sobre o sistema musculoesquelético, tá? Então, nesse caso, ela pode ter uma disfunção que pode ser gerada na região pélvica. Tá? Então, aquela região pélvica do paciente pode sofrer uma intercorrência que não consiga mais ser mobilizado. E o corpo precisa se mover, tá certo? E um outro caso também, que a gente fala muito, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma cesárea, uma cicatriz da cesárea no local, tá? Aquilo ali é uma entrada sensorial. Então, você imagina que aquela cicatriz, ela pode dar aliás, ela tem uma dificuldade porque ela começa também a dar desequilíbrios, tá? Então, se ela abriu, teve um abdômen, uma laparotomia, por exemplo, ela fez a cirurgia da cesárea, tá? Todo o sistema visceral dele vai estar para frente, vai estar com aderência. Causa uma sobrecarga mecânica na lombar, tá certo? O útero não vai se mover de uma forma normal. Ele vai ter uma disfunção maior, tá certo?
E ele pode, por exemplo, ter uma secção do oráculo, tá? Que é o ligamento umbilical mediano, que vai estar ligado no umbigo, vai estar ligado no ligamento falciforme do fígado, tá? E vai estar ligado no tendão central do diafragma. Então, tudo isso aí pode causar uma repercussão, ele pode levar uma dor lombar dele, tá? Então, a abordagem não é sobre a lombar. A abordagem é sobre a região visceral, tá? E é o mesmo sistema também. É quem inerva, a qualquer relação que ela tem com isso e qualquer repercussão que isso vai dar, tá certo? Por exemplo, tinha uma paciente minha com uma dor na região da mama, tá? Ela tinha uma cervicobraquialgia intensa, tá certo? E quando eu comecei a abordar, ela tinha várias outras coisas também. Teve quedas importantes. Teve uma fratura de cóccix importante também. E eu comecei a abordar os sistemas dela. Tá? Por que essa mulher tem dor na mama? Por que essa mulher tem uma dor no braço? No braço direito. E eu acabei chegando na região da língua dela, que também é um captor postural, para o sistema manducatório, tá certo? A língua é nervada pelo nervo hipoglosso, tá? E que vai sair da região do tronco cerebral, C1 e C2. Lembra disso, né? E isso faz uma conexão com a região da fossa posterior do cérebro, do crânio. Tá? Ela que nerva a dura mater posterior junto com o nervo vago. Tá certo? E nessa região tem uma expansão membranosa da dura mater em relação ao nervo vago e nervo hipoglosso. Então, o meu raciocínio. Olá, pessoal. Acho que acho que a rede da professora Norma deve ter saído aqui. Vou conectá-la aqui novamente. Um momento, por favor. Um instantinho só, professora. Um instantinho só, pessoal. Essas instabilidades aí que... Pronto, já está entrando novamente. Deu? Oi, professora, deu? Voltou. Isso que dá pra pagar a internet barata, né, Fábio? Tô brincando. Não tem essa conexão aqui, tá difícil agora com esse monte de gente falando na internet, né? Então, Fábio, essas conexões que eu estava falando para você. Então, e se ela tinha uma disfunção, por exemplo, dessa região, ela pode causar uma tensão sobre a dura mater, que ia levar também. A dura mater tem seus pontos de tensão, que seria a região de C6, tá? T6, L4, certo? Região de cotovelos e região de joelhos, certo? E na região occipital, faz uma expansão para a base do crânio, o que também com certeza interfere sobre o nervo hipoglosso, certo? Quando a gente trabalhou com a língua dela, tá? Essa tensão facial começou a melhorar, ela pode ter sentido dor no seio e pode ter sentido dor no braço, tá certo? Então, às vezes, ela estava indo, inclusive, fazendo exames de mastectomia, de mamografia, para ver se tinha alguma coisa no seio. E não era no seio, na verdade. Tinha uma disfunção toda que influenciava o sistema dural, que seriam as membranas, né? E também o sistema manducatório dela. Tá certo? Então, essa relação que a gente faz com as disfunções, daí ela podia também, apresentava sintomas de lombalgia, apresentava às vezes uma dor ciática. Isso é importante a gente fazer essa conexão. E essas correlações que a gente faz no sistema proporcionam que você consiga enxergar o paciente de uma forma um pouco mais ampla. Não somente abordar, não, tá com uma dor no pescoço, tá com bloqueio, vamos dar um trust. Tá? Então, hoje a osteopatia é muito maior que só isso. Né? Como nós vimos, o trust foi implantado pelos filhos do Steele, e não pelo próprio Dr. Steele. Né? Então, você abordando os tecidos do paciente, os sistemas do paciente, você consegue chegar a um diagnóstico mais preciso e automaticamente também fazer com que o sistema consiga ser normalizado. Tá? Então, lembrando que a gente não cuida não tem osteopata especialista, tá? Em dor lombar, tá certo? Em ombro. Nós cuidamos do corpo do paciente, cuidamos do sistema do paciente, tá? E esses pacientes estão inseridos nesse meio, que pode ser físico, pode ser nutricional, pode ser
como a gente falou, biológico também, né? E uma coisa importante, Fábio, que muitos osteopatas falam que às vezes assim, é difícil estudar osteopatia, tá? Eu não acho difícil, tá? Eu falo assim que não existe coisa difícil. O que existe é só a escolha certa para você fazer, tá? Então, os pacientes falam muito assim, não, mas tem uma cólica menstrual muito grande, né? Então, você tem que estar relacionando com isso aí. Isso pode estar associado com a dor da lombar dela. Os meus pacientes não vêm me procurar porque tem, por exemplo, não, mas tem um problema de TPM, tá certo? Ou tem um problema de cólica menstrual. Não, essas perguntas estão inseridas na minha avaliação. Ela vem me procurar porque tem uma lombalgia, vem me procurar porque tem uma cetalgia, tá certo? Geralmente por causa do sistema locomotor, porque é um sistema de entrada e um sistema também de saída, né? Então, quando o paciente tem esses sintomas, eu faço uma abordagem um pouco maior para que a gente possa saber qual que é a disfunção que ela tem, tá certo? E, consequentemente, qual que é o sistema que eu tenho que trabalhar, tá? Mas a gente sabe quanto que isso é interessante, quanto isso é maravilhoso, que a gente pode fazer uma abordagem grande, tá? Por exemplo, assim, muitas vezes os pacientes vêm e com dores mesmo na região lombar, tá certo? Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim, como isso eu aprendi no primeiro curso do Zezé, por que esse cara tem dor? Tá? Então é assim, a lombalgia é somente um sintoma, tá? Que é o que a gente chama de um padrão ativo, tá? O padrão oculto que nós temos que descobrir, tá? É para isso que nós estudamos. E esse padrão oculto você vai ter uma relação muito grande com a anatomia, com a fisiologia, tá? Então, se você conhece anatomia e fisiologia, conhece o que é normal, você sabe saber o que é disfuncional, tá? Então, é importante que a gente tenha essa abordagem um pouco mais ampla do paciente, né? Então, não ficar só preso aqui, eu quero fazer tal técnica só. Não. As técnicas são ferramentas, tá? Que você pode utilizar para melhorar o seu paciente. Então, às vezes, os pacientes falam assim, às vezes alunos, né? Falam assim, é muito difícil a gente fazer uma técnica interna, tá certo? E esse sistema geralmente tem dado muito nos cursos de IDOT, tá? O sistema geniturinário, né? E eu sou apaixonada por esse sistema, tá? Mas não é porque tem que fazer a técnica de Cox, né? E nas mulheres hoje em dia, as técnicas de Cox a gente não faz mais por via retal, só por via vaginal, tá certo? Porque não tem necessidade de você fazer essa abordagem por via anal. Quando eu aprendi a técnica interna de Cox, a gente fez por via retal, tá? Em homens e mulheres. E eu falei, não, tem jeito melhor para fazer nas mulheres. Então a gente foi adaptando para que isso possa ficar melhor para as mulheres fazerem. Mas uma coisa que o Zé me falou quando a gente fez a live, que eu achei interessante. Igual a posturologia. Ela é maravilhosa, tá? As abordagens dela. E as funções das técnicas internas, né, também dão um ótimo resultado. O importante não é você gostar de fazer ou não. O importante é o seu paciente precisar. Tá? Então, às vezes, eu preciso de uma técnica interna e eu não trato hoje em dia somente o cóccix. Eu trato todo o sistema visceral na região do assoalho pélvico interno. Que nas técnicas internas, Fábio, você consegue acessar, por exemplo, o nervo pudendo, tá? Que passa pelo canal de Alcock. Ele que vai fazer toda a inervação somática do assoalho pélvico, que é importante para o equilíbrio geniturinário, tá certo? É importante para aquele diafragma conseguir fazer uma boa performance, tá? Ele também vai ajudar, se o diafragma pélvico consegue fazer uma boa performance, ele também consegue absorver bem as pressões, as cavidades interpressórias superiores. Então, tudo isso aí, a gente consegue trabalhar com os ovários, tá? Na parte interna, o útero, a bexiga urinária, uretra, tá? O forame sacral anterior, o ligamento sacrotuberal, o ligamento sacrococcígeo, tá? O próprio cóccix. A última coisa que a gente mexe na técnica interna é o cóccix, tá? Mas se ele tiver uma queda, por exemplo, tá? Um trauma direto, seja ele recente, seja ele tardio, crônico, tá certo? Ele vai dar um monte de disfunções lá na frente. Então, a gente precisa realmente saber quando abordar isso e como abordar isso aí. E, se for necessário, também abordar isso já dessa forma direta.
tá certo? Tô falando muito? Per- Tô falando Perfeito, muito? professor. Não, sempre muito bem colocado, obviamente. Você está me escutando bem, professora? Tô conseguindo escutar, você tá me É, escutando? eu tô te escutando com muito atraso É, e está muito picotado. Então, só que as pessoas está para todo mundo está muito normal, tá? Então, certo, eu que estou retraso, tá? Então, eu vou fazer a pergunta tá. e se por acaso eu não conseguir interagir com você de maneira mais rápida, porque porque eu estou Eu tendo um delay. atraso muito grande aqui na chegada da sua mensagem, tá bom? Ah, tá bom, Fábio. Uma outra pergunta, professora, que é muito recorrente, né, quando a gente fala de ginecologia, obstetrícia, enfim, relacionado à infertilidade, né? E dentro da formação mesmo a gente escuta muito sobre isso. E eu gostaria muito que você um pouquinho para a gente dessa relação, né, da abordagem da osteopatia com a infertilidade. Certo. Então, Fábio, eu costumo brincar assim, tá? Que eu não engravido ninguém. Eu só ajudo a facilitar, a limpar todos os sistemas para que o corpo consiga funcionar, tá? E sempre que eu falo com meus pacientes hoje já me vêm procurar por causa de infertilidade, tá? Isso não sou eu que desenvolvi, isso não é técnica minha, isso é abordagem da osteopatia, tá certo? Então, o que a gente faz de uma forma muito simples, né? Quais são os sistemas, por exemplo, como eu te falei, só pode vir de três coisas, tá? Ou é físico, ou é nutricional, ou é biológico, tá? E muitas vezes é os três sistemas, as três abordagens que eu tenho que fazer. Porque, por exemplo, se for uma coisa física, tá? Se essa paciente tiver quando eu tenho uma abordagem física na parte de infertilidade, eu tenho que estar atenta à parte hormonal, tá? Então eu tenho que ver automaticamente o crânio, tá? Principalmente em relação à hipófise e hipotálamo, que ele fazer todo o desencadeamento de hormônios que vão ativar o sistema genital, tá? Principalmente ovários, tá certo? Então, se eu tiver uma alteração sobre a região do hipotálamo, eu posso também já desencadear uma alteração sobre a região da hipófise, tá? Que as células neuronais do hipotálamo não vão conseguir ativar a hipófise, tá? E a hipófise anterior, principalmente, ela é responsável por toda a formação hormonal, tá? E lembrando também que o hipotálamo, ele advém embriologicamente, do assoalho da boca, tá? Então, a parte que eu tenho, a formação embrionária, na segunda para terceira semana de gestação, quando esse assoalho, o esteto da boca, ela sofre uma evaginação, formando o que a gente chama de bolsa de Retick, tá? E o diencéfalo faz uma invaginação. Então, o teto da boca formar uma hipófise anterior, e o diencéfalo formar a hipófise posterior, tá certo? Então, quando também tem uma disfunção dessas estruturas, eu posso influenciar também alguma disfunção sobre a hipófise, tá? Fora isso, as lesões que tem no crânio, muitas vezes essas lesões cranianas podem ser decorrência ao parto, tá? Ou traumas diretos sobre o crânio, tá certo? Então, paciente que sofreu muito para nascer, teve um parto difícil, traumas na infância, ou colocação de algum advento que possa influenciar a hipófise, também é lógico que ele pode ter uma disfunção característica da hipófise, tá? Então, a gente vê, a gente trabalha com essa disfunção também. E não só isso. Se a hipófise não consegue liberar o FSH ou LH, tá certo? Para onde que vai isso aí? Através do sangue. Então, o sistema arterial tem que estar livre também, para que possa chegar esses hormônios até a região do, dos ovários, tá certo? E tem todo o processo sobre se o ovário tem uma tensão, por exemplo, eu tenho que também saber trabalhar com esse tecido para que ele possa ter mais fluidez, tá? Os fluidos possam chegar até ele possa ser melhor nutrido e possa também chegar aos hormônios, tá certo? Se tem uma disfunção da tromboterina, por exemplo, nós temos técnicas que a gente consegue trabalhar sobre uma tromboterina. Às vezes a luz dela está um pouco mais diminuída, tá? Então, ou ela não tem muita mobilidade nessa trompa, certo? As tromboterinas, como ovário e como útero, são dependências de hormônios, tá certo? Então, se esses hormônios estão chegando, ou se a própria vista tiver uma disfunção no local, claro que também pode dificultar, tá certo?
nutricional. Tá? Não vou falar tudo de uma vez, porque acho que vou ter que ficar umas 2 horas aqui, né? Então, nutricional. Então, se esse paciente gera, por exemplo, não tem uma alimentação saudável, tá? Ele pode gerar alterações metabólicas, alterações químicas no corpo. Pode explicar, professora. Vambora. Não fala isso não, Fábio, senão vai ter que dar umas 3 horas de live. Então, se você tiver uma alteração química, por exemplo, tá? A vagina já é ácida, certo? Naturalmente tem as células killer, tá? Se essa vagina está mais ácida ainda, decorrente disso, claro que a probabilidade de matar mais espermatozoides é maior, tá certo? Que é a lei do mais forte, né? Então, isso também pode gerar alterações químicas sobre a região hormonal também, tá? Decorrente de processos inflamatórios, por exemplo, as prostaglandinas, que são liberadas no processo inflamatório. Então, isso altera toda a química do corpo, tá? E a parte também, que a gente chama da biológica, tá certo? Então, se esses pacientes têm um conflito, por exemplo, né, que eu acho sensacional quando a gente fala sobre isso, e quem fala muito bem isso é o Zezé, durante o último ano, no 5º ano de osteopatia. Então, se o paciente tem algum conflito biológico, tá, do ovário, por exemplo, teve uma sessão de perda muito importante, perdeu um filho, perdeu alguém muito próximo a ele, tá? Ele pode ter um bloqueio que vai influenciar o ovário dele, tá certo? Porque isso vai dar todo um processo hormonal, uma alteração hormonal, que ele pode também diminuir essa demanda de hormônios para essa região. Se não é a hora de ter filho daquela hora, tá? Nessa crise que nós temos agora, vai ser muito decorrente da pessoa falar assim, nossa, agora eu não posso ter filhos. Ele pode causar uma alteração, tá? Se não é o parceiro correto, né? Então, isso também tem muito a ver com a vaginaldinha, tá certo? Então, mas o conflito básico do ovário é quando tem uma perda de um ser que eu gostaria muito, tá? Ou um conflito semigenital de sujeira, tá certo? Então, isso é muito importante, porque a gente tem que abordar esses temas, tá? Por exemplo, tem muitas vezes umas mulheres que chegam lá, é o projeto dela ter filho, não do marido. Então, o marido, não quer, não tá muito afim de ter, tá? Ou ela quer ter pelo marido, tá certo? Mas você quer ter filhos? Primeira coisa, né? Então, o projeto não é seu, o projeto não é dele, o projeto é de vocês, tá? Você tem ex-marido, mantém ex-filhos. Eu falo assim para as pessoas. Então, você vai construir uma família, você vai ter uma família, tá certo? E hoje em dia, tem uma abordagem da infertilidade, Fábio, que eu tenho visto, do medo também, tá? Eu tenho chegado para os pacientes, para mim, na faixa de 27 anos, 28 anos, até no máximo 32 anos, tá? Com indicação de FIV, tá? Que é a fertilização in vitro, tá? Os médicos falam assim, olha, essa aqui é uma endometriose muito grande, você vai ter que fazer uma fertilização, porque isso não dá para você ter gravidez de uma forma espontânea. Então, já chegam lá com um medo muito grande, né? Não vou conseguir engravidar, eu tenho endometriose, tá? Então, isso já vejo que você sabe que o medo é um precursor de fazer um monte de alterações. E nesse caso, assim, a primeira coisa que tem que fazer, tira o medo. Tá? Calma. Vamos começar a pensar. Tá? Então, vamos começar a ver como você pode, o que está acontecendo com você. Tá certo? Quem te falou que você não pode ter filhos? Lá, tem endometriose. Falou, isso não quer dizer nada. Tá? É um processo inflamatório que está no local. Qual o grau de endometriose? Qual o comprometimento dessa endometriose? Tá? Em qual local que está essa endometriose? Tá? Não tem endometriose, não apareceu nos exames, mas querem fazer uma laparoscopia exploratória. Daí eu falo assim, bom, vamos começar com calma. Tá? Nós temos sistemas que trabalham, certo? Eles é quem vão direcionar todas essas funções hormonais que você tem, alterações físicas, químicas, metabólicas, tá certo? Se a gente regular esses sistemas, tá? A gente pode dar uma chance para o seu corpo de se autocurar. Não sou eu que faço isso, tá? É você. Nós vamos tirar os obstáculos que impedem o teu corpo funcionar, tá? Então, a patologia não é causa, a patologia é uma consequência. A infertilidade não é uma doença, tá? É um estado, né? A paciente não pode engravidar ainda, certo? Então, ela tem que ter o equilíbrio aqui, ela físico, metabólico e emocional, para que ela possa também ser mãe.
tá? Então, a expectativa, muitas vezes, é muito grande também das pessoas. Eu tenho pacientes lá que choram no consultório, falam assim, ai, doutora, eu não engravidei. Ai, esse mês não engravidei, minha amiga engravidou. Por que eu não engravidei? Eu brinco assim, falo assim, porque o filho é dela e não o seu, tá? Daí eu costumo falar assim, para ser uma criança, tem que ser aquele óvulo e aquele espermatozoide, tá? E a cada ejaculação são de torno de 350 a 500 milhões de espermatozoides. E a cada ovulação são vários folículos. Então, não é você que escolhe isso. Eu acho que tem alguém lá de cima que fala, tem que ser esse filho, essa criança tem que vir ao mundo, tá? Então, por isso que nem sempre as FIVs dão certo. A gente vê que tem um monte de vezes você faz tratamento, tudo não dá certo, né? Então, na verdade, assim, é todo um sistema, é todo o entorno que nós temos que trabalhar, tá? Tanto da paciente quanto da expectativa dela, tá? Porque algumas chegam sempre assim, ah, doutora, minha amiga veio aqui, ela engravidou. Eu também quero engravidar. Eu falei, não, não é receita de bolo. Mesmo que você der a mesma receita para todo mundo, com os mesmos ingredientes, nem sempre sai igual. Pelo contrário, tá? Não vai sair nenhum igual, né? Então, eu falo assim que não é você engravidar. A gravidez é um resultado, tá? E a gravidez tem que vir de um ato de amor, tem que vir de um ato de empatia, tá? Você vai formar uma família, né? Isso é insolúvel, né? Não tem, como eu falo, ex-pai, ex-mãe, né? Tem os filhos. Então, tipo assim, ainda brinquei com uma paciente de trás, tá fazendo tratamento comigo porque ela quer engravidar também. Eu falei, ó, filho chora, tá? Filho acorda, deixa você acordar de madrugada, tá? Ele quer a mãe, né? Quer o pai, né? Mais a mãe. Então, você tá disposta de ser filha para ser mãe? Quando eu fiz essa pergunta, ela falou assim, ai, doutora, eu não pensei nisso. Eu falei, então você pensa. Depois você me fala. Porque a partir do momento que você torna-se mãe, você deixa de ser filha, né? Então, é um processo evolutivo disso aí, né? E você tem que desenvolver esse amor pela criança, que é o amor incondicional, né? A gente tem os filhos, a gente sabe disso, tá certo? Então, Fábio, assim que eu falo assim que não faço osteopatia para infertilidade. Eu faço para corrigir o paciente pelos sistemas, né? Com os recursos que eu tenho, com os ensinamentos da osteopatia. Então, foi que realmente me muda, que faz com que eu tenha uma abordagem mais simplista, mas ao mesmo tempo efetiva sobre o sistema, tá? Então, eu não me preocupo com o paciente engravidar ou não. Eu me preocupo em corrigir os sistemas para que ele possa viver as suas correlações e cada vez mais a gente ficar seguir a linha reta, sabe? Então, às vezes a gente chega lá com o paciente que vem com tanta informação de direção, tá? Ah, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa para poder engravidar. E eu falo assim, bom, eu sou osteopata, tá? Se você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma outra coisa para você engravidar, é um caminho que você pode seguir. Eu vou fazer meu trabalho, que não é osteopatia. No meu trabalho, eu trabalho com sistemas que não estão funcionando, tá? Proporciono que isso consiga melhorar para você, para que tudo possa se corrigir, tá? Sempre vou buscar a sua saúde, né? O meu marido me ensinou uma coisa bem interessante. Nós temos que cuidar da saúde, não da doença, né? Então, isso é importante, que a gente, se a gente corrigir der saúde para esse paciente, claro que ele vai ficar bom, né? E de uma certa forma, o corpo consegue se equilibrar. Tá certo, Fábio? Então, é bonito de você ver o resultado que dá. Tive uma paciente minha, tem esse caso ali vai para o congresso, quem quiser falar um pouco de infertilidade, né? Que ela tinha uma endometriose profunda, tá? E infiltrativa, e ela estava desde os 13 anos, tinha muita cólica menstrual, as menorreias eram muito fortes, tá? Então, já fez o exame naquela época, já tinha uma endometriose profunda, tomava comprimido para não poder menstruar. Toda vez que ela menstruava, era para no pronto-socorro, tantas dores que ela tinha. Então, ela optou por não menstruar, tomou remédio contínuo. Quando ela decidiu engravidar, ela parou de engravidar, quando parou de tomar a medicação, e durante 4 anos, tá? Ela teve umas dores muito fortes, daí nesse meio tentando engravidar. Já sabia que tinha endometriose, daí apareceu um cisto, ela fez uma laparoscopia, tá? Fez uma videolaparoscopia, tirou a endometriose, tá? Teve que tirar 15 centímetros de intestino, fez uma
sigmoidectomia, tá? Fez uma menopausa precoce, com quimioterapia branca, que é mais suave, tá certo? Durante 6 meses. Depois ela voltou de novo a menstruar, continuou com as dores, tá? Aumentou os cistos dela, e daí nesse meio tempo, esses 4 anos, e ela ficou tão paranoica assim, paranoica não digo, tadinha, ela ficou tão informada com as operações dela, que ela começou a saber tudo. Ela sabia tudo do ciclo dela, ela menstruava sempre no 16º dia, ovulava no 16º dia. Aí quando ela foi, tentou várias coisas, vários recursos, teve que refazer a cirurgia da endometriose, que aumentou os focos dela. Aí quando ela cansou, depois de, fez uma inseminação artificial, né? Mas quando ela não conseguiu, ela tinha feito a segunda inseminação, ela foi no consultório. Ela falou, doutora, eu desisti. Tá? Eu pedi para Deus que se eu for engravidar, que seja natural. Eu falei, tá, nós vamos fazer o que é possível dentro da nossa área, né? Então, corrigi sempre essas coisas, tá? Peguei o histórico dela e fiz as abordagens. Qual alteração que ela tem? Tá? Qual que é o sistema que não trabalha? E foi fazendo essas abordagens. Passei por todos os sistemas, na verdade. E aí, Fábio, depois da primeira sessão, ela já chegou, depois de 2 meses no consultório, praticamente com muito menos cólicas menstruais, tá? E depois da segunda sessão, fiz uma abordagem com ela interna, trabalhei todos os tecidos internos, ovário, útero e tudo mais, que tinha muitas aderências realmente, causava muitas dores dela também. E depois ela foi para casa. Daí conseguiu já andar de bicicleta, sem muitas dores mesmo menstruadas, que isso era impossível para ela antes. E aí ela conseguiu, no 14º dia, eu falei uma coisa para ela assim, não faz sexo para ter filho, porque isso aí é um desespero para os homens. As que fizeram coito programado, os homens odeiam. Tá? Porque é uma neurose tão grande que tem que fazer relação sexual naquela hora, né? Naquele momento. E aí eu falava, faz amor com o seu marido. Ela fez, e ela chegou e falou que no 14º dia, ela pegou e resolveu ter relação sexual com o marido dela. Tudo que ela não podia fazer, ela fez. Então, teve uma relação sexual por cima do marido, teve orgasmos, levantou, foi tomar banho, tá? E você não pode fazer isso. No coito programado, você tem que ficar com as pernas para cima durante 3 horas. Tá? Não pode tomar banho também, tá? Tomou banho, foi lavar a louça, foi tudo normal, né? E aí, no 16º dia, que ela ia ovular, né? O marido teve uma cólica renal, bem aguda. Ela não pôde ter relação sexual, porque o marido foi para um socorro, tá certo? Aí passando acho que 5 dias, 6 dias, a temperatura basal dela não abaixava, se mantinha alta, né? E ela resolveu fazer o exame de teste de gravidez, estava positivo. Tá? Hoje ela tem uma filha de 1 ano e 9 meses, se não me engano, tá? 1 ano e 6 meses, uma menina super saudável, nasceu um pouco precoce por causa de excesso de aderência que ela tinha na região do útero, na região da pelve, né? Mas a menina super saudável. Tá? Foi um caso bem legal que a gente trabalhou, até levei para o congresso esse tempo atrás, num dos congressos que nós tivemos, né? Mas foi muito, assim, gratificante ver o resultado dessa menina. Tá certo? Então, Fábio, tem mais alguma pergunta? Tô falando demais, né? Tá me ouvindo, Fábio? Tá me ouvindo? Alô? Perfeito, Norma. Não, nossa senhora, pelo amor de Deus, que aula é essa? Estou ouvindo sim, está um pouquinho atrasado só, mas eu estou ouvindo, Ótimo, então tá bom. tá? Vamos lá. Quer mais alguma? E outra coisa importante, tá? Que você fez uma pergunta pro Zezé que eu achei interessante. A osteopatia para Bom, vamos mulher? lá. Pode Queria até falar. pedir desculpa para todos, né, pelo delay que está tendo aqui. E eu queria te fazer uma pergunta, professora. Na verdade, pergunta da Karine. Hum, pode falar. Bloqueou aqui. Pode falar. Agora voltou. Pode falar, Fábio, eu tô ouvindo. Bom, então, eu vou aqui na pergunta da Karine, desculpa aí a demora.
Tá. Professora, sobre a restrição de fluxo na artéria uterina em gestantes, a osteopatia pode ajudar? Pode ajudar bastante. Porque mesmo que o útero mude a sua posição, porque ele vai crescendo durante a gravidez, tá? Então as artérias ficam distendidas, porque todas elas são niveladas ao lado do útero, tá certo? Mas como você não tem uma abordagem direta sobre a artéria uterina, você pode fazer sobre as artérias ilíacas internas, por exemplo, tá? Ou mesmo na artéria ilíaca comum. Porque o importante é você mandar o fluxo de sangue local, tá? E nós temos técnicas que podem ser muito favoráveis, inclusive, a liberação desse fluxo sanguíneo para melhorar o fluxo para o bebê, tá certo? Inclusive, nós temos também que ver a posição, porque muitas vezes uma paciente que fica deitada em dorsal, por exemplo, ela pode ter uma alteração sobre o retorno venoso porque ela comprime a veia cava inferior, tá? Então, às vezes, ensinar a posição que a paciente tem que ficar, tá certo? E aproveitando um gancho sobre isso aí, Fábio, também aqui a gente faz muito tratar também o bebê durante a gravidez. Tá? Então, nós temos técnicas também que a gente pode abordar todo o útero, né? E seu conteúdo que seria o bebê. Tá? Então, o líquido amniótico, mais o bebezinho. E muitas vezes, o fato de trabalhar com o útero da gestante, você consegue diminuir as tensões. Tá? Até esse tempo atrás, eu tive uma paciente minha que ela queria, o bebê dela estava transversal, que, como você sabe, que estava transversal dentro do útero. Tá? Ela queria um parto normal. Daí ela foi para o consultório, tá? Eu trabalhei sobre a região uterina, trabalhei liberando as artérias também, tá certo? E para fazer o que chama de VCE, tá? Que é a variação encefálica externa, tá? Que é virar o bebê dentro da barriga da mãe, tá certo? Não aconselho você fazerem isso, já consegui fazer umas VCEs, mas não é para todo mundo fazer, tá certo? E aí ela teve uma ótima melhora, inclusive o bebê se moveu dentro do útero dela, tá? Não conseguiu ficar na posição. Aí o obstetra pediu para ela ia fazer o VCE, estava já com 38 semanas, 39 semanas. Nessa evolução não dá para você fazer, tá? Não faço em consultório, só em centro cirúrgico. Porque tem que estar vendo o batimento cardíaco do bebê, tendo acompanhamento. E se ela não tem da bala de parto, aí teria que fazer o parto já. Aí o médico pediu para ela ir para o consultório, para eu trabalhar com ela, tá? E porque falou assim, ó, quando a osteopata trabalhou, o útero ficou muito mais molinho, para que a gente pudesse virar o bebê. Então, a gente tem essas abordagens, tá? Como também aqui, já tive alguns casos de uns pacientes que o bebê tinha um refluxo uretal, né? Do ureter. Então, e aí, através das técnicas sobre a barriga da mãe, a gente conseguiu fazer com que esse paciente, que o bebezinho, né, conseguisse melhorar esse refluxo e o rim dele passou a trabalhar normal. Tá certo? Então, você não trabalha somente com a gestante, tá? Você trabalha também com o bebê que está dentro dele, tá? Dentro dela, tá? Inclusive, a gente tem muito carinho e muito respeito pela criança. Toda vez que a gente aborda uma gestante, né, primeiro eu falo assim, olha, agora a tia vai trabalhar a mamãe, depois eu trabalhar você, tá? Eu converso com o bebê, tá certo? Falo com ele que é um ser que está lá dentro, tá? Ele merece todo o respeito também da gente. Tá certo? Então eu converso bastante com ele, consigo, às vezes, vamos ficar nessa posição, trabalho para ele poder soltar as tensões da região do útero, tudo isso aí. Tá certo, Fábio? Mais alguma pergunta? Alô, Fábio? Alô? Eu não estou te ouvindo, Fábio. Fábio, eu não estou te ouvindo. Fábio? Oi, Vamos lá. vamos. Desculpa. Hoje quem está falando A de gente está tecnologia é aqui você, hein? tá aqui com um probleminha aqui na internet. Vê se É, agora o meu som tá indo. agora tá. Tá normal agora. Tô ouvindo. Vamos lá. Eu tô te ouvindo, Fábio. Pois é. Tá ouvindo, Fábio? Então, beleza, legal. Vou dar seguimento aqui, dizer que a gente
que a gente está muito agradecido mesmo, por mais que tenhamos tido alguns problemas técnicos aqui, Não nada foi disso eu. atrapalhou o nosso bate-papo. As pessoas aqui, pelos comentários das pessoas que estão aqui com a gente, tudo perfeito. Então, a gente só tem a agradecer a sua presença, professora. A gente só tem a Obrigada. agradecer a maneira como você expõe e simplifica o entendimento da osteopatia. A gente Obrigada, sabe que Fábio. esse nível de simplicidade vem depois de muito estudo, muita dedicação, muita experiência, e é um prazer enorme. Tenho certeza que faremos outros encontros como esse com a professora Norma para mais um encontro aqui do IDO.